Tá, né? Eu Fazendo um teste aqui sem recomendo, o fone de ouvido. eu recomendo um minutinho de tempo para a pessoa responder. Um segundinho. Pessoal, tira notificação do WhatsApp, web WhatsApp. Estou eu aqui, mas eu ainda vou compartilhar o link em alguns lugares. É só Aí eu tirar a vou... notificação de som. Ah, tá. É que eu vou... Eu já até desliguei já, para não correr o risco. Já tá rodando? Já está inicializado? Estamos online. Então, vamos lá. Ok. Já tá rodando? Já está inicializado? Sim, estamos sim. Olha só. Essa é uma transmissão da Ouvidoria Geral de Polícia. Estamos falando com o Facebook neste momento. Tínhamos planejado falar com o Instagram também. Sim, tá. Essa é uma transmissão da Ouvidoria Geral. Se puderem mutar aí Opa, só regular aqui que eu estou tendo um retorno. Ok. Mais um. Certo. Tá. Fui monitorar o Facebook e vazou um pouco de som. Pois bem, estamos online, estamos numa live aqui falando sobre saúde mental. Essa proposta é da ouvidoria de falar sobre temas transversais à segurança pública. Fizemos um vídeo sobre atendimento do público LGBT pela segurança pública. Conversamos com o Tenente Coronel Bueno e com o representante do Conselho Municipal de Diversidade Sexual de Cuiabá. E esse foi um debate bem interessante. Também falamos sobre lazer na periferia. E agora estamos falando sobre, dentro do tema Setembro Amarelo, vamos falar sobre saúde mental de agentes de segurança pública. Esse é um tema bem importante, porque dados mostram que a quantidade de ocorrências envolvendo autoviolência, né, isso que é chamado, contra a gente, inclusive, de conflitos judiciais. Então, isso é e então, esse ano, eu essa comunicação com bombeiros e eu quero indicar essa comunicação feito de alguém da coisa que parece que é um indicador sobre
atendimento Augusto, a gente está com um probleminha técnico no seu áudio, está cortando bastante. Cortando muito? Deixa eu ver como eu posso resolver. Acho que voltou. Voltou. Tá. Então, voltando a fazer... Agora volta o que você disse, porque nós não conseguimos ouvir. Tudo estava cortado até agora? Você falou até a parte das festas na periferia e agora sobre quando você começou a falar do suicídio, cortou. Volta a fita aí. Tá, esse tema do suicídio é um tema importante para já que a saúde é uma necessidade, né, de falar sobre isso. Ainda cortando, gente? Sim. Você quer que eu... Tá. Quer que eu faça uma introdução? Sim, por favor. Me ouvindo bem? Sim. Tá. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Daniele, boa tarde, Tenente Cleberson, boa tarde, Augusto. Na tarde de hoje, a Ouvidoria Geral de Polícia está promovendo essa live para discutir saúde mental dos agentes de segurança pública. Isso faz parte da programação, né, do Setembro Amarelo. É uma preocupação da Ouvidoria Geral de Polícia em promover, discutir, debater políticas de agentes da segurança pública, para agentes da segurança pública, né? E uma preocupação nossa é essa questão do suicídio desse público. Existe o FENOSP, que é o Fórum Nacional de Segurança Pública, o Fórum Nacional de Ouvidores em Segurança Pública, e foi criado, dentro desse fórum, um GT para discutir saúde mental de agentes da segurança pública. Inclusive, a Ouvidoria do Estado de São Paulo, a Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, ela fez uma pesquisa no ano passado, uma pesquisa bem ampla, mostrando os dados e debatendo esse tema do suicídio nos profissionais de segurança. Então, é um tema pertinente, acho que é um tema que engloba toda a sociedade. Discutir saúde mental é gritante dentro da nossa sociedade. E, assim, os números, eles são alarmantes, né? Eles mostram que, nos últimos anos, houve um aumento do número de suicídio envolvendo os profissionais de segurança pública. Então, é necessário que os agentes públicos, eles olhem para dentro das suas categorias e promovam políticas de saúde mental para esse público, né? Augusto, quer tentar retomar? Ok. Estava incompreensível até a última fala? Estava. Sério? Tá. Vou fazer um teste aqui, se tiver tudo bem, a gente segue aqui. Então, está compreensível? Agora melhorou bastante. Ok. Tá. Sobre isso, eu estava na assessoria do Corpo de Bombeiros e, no início do ano, a gente teve dados sobre um aumento de ocorrências de atendimento, né, do Corpo de Bombeiros. Antes da pandemia, inclusive, era a questão de saúde pública que estava chamando a atenção, né? Assim, que era um tema importante e que os gestores de saúde pública precisavam se preocupar. Tenente Cleberson, como o senhor percebe esse aumento antes da pandemia, né, que era um caso bastante grave? Como no seu trabalho isso impactou? Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Antes de mais nada, boa tarde a todos, né?
Boa tarde ao meu amigo Augusto, né? Boa tarde ao senhor Lúcio Andrade, ou Letícia. Boa tarde à nossa psicóloga e amiga aqui, doutora Daniela Bezerra. A satisfação estar aqui com vocês, viu? Essa oportunidade, ela é ímpar, porque falar sobre esse assunto é muito necessário, né? E respondendo a tua pergunta, Augusto, nós atuamos quase que diuturnamente atendendo essas ocorrências no anonimato, né? Então, nós temos números, sim, expressivos, que demonstram um aumento quanto ao fator tentativa. E observamos que, até tirei alguns dados estatísticos, né? Comparativos de janeiro a agosto de 2019, janeiro a agosto de 2020, e nós tivemos um aumento de quase 30%. Né? O nosso sonho é isso zerar, mas infelizmente ano a ano isso vem aumentando. Não temos ainda uma noção do que vai acontecer durante esses meses, né? Por conta da pandemia, quando ela acabar, como vai ser. Mas nós podemos dizer que essas ações, principalmente essa agora de abertura do Setembro Amarelo, ela é muito importante, né? Quanto ao atendimento a ocorrências de tentativa de suicídio, é uma ocorrência bem atípica, né? Ela tem um fenômeno muito diferenciado das outras, de complicada atuação, porque ela envolve 100% a vida humana, né? Ela envolve 100% uma pessoa, ela não está envolvendo ali bens materiais, né? Ela está envolvendo 100% aquela vítima, aquele tentante, aquela pessoa que está necessitando de ajuda, né? Ela não está necessitando de repreensão, ela está necessitando de ajuda. Então, sim, Augusto, respondendo, tivemos um aumento, né? Como eu te disse, de quase 30%, só nesse período de janeiro a agosto, comparativo com o ano passado. Para não falar de quarentena, seu microfone está desligado, né? Esse trabalho é bastante desgastante para o Corpo de Bombeiros, né? Para os militares. Não ouviram? Não consegui te escutar, só escutei a parte desgastante. Tá. O trabalho desse tipo de ocorrência é bastante desgastante para o Corpo de Bombeiros. Ah, sim. Perfeito, exatamente. Por quê? Porque não existe atendimento igual em tentativa de suicídio. Não existe. Para dizer assim, esse atendimento foi igual àquele. Não existe. Está aqui a doutora Daniela Bezerra, né, que pode acrescentar isso. Por quê? Porque cada ser humano ali é um universo diferente. Então, cada um está lidando, né, com aquelas dores de forma diferente. Né? E cada um está buscando ajuda, está gritando socorro de forma diferente. Então, é desgastante porque você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe a situação do local, você não sabe se ela está disposta também a colocar outros em risco, né? Você não sabe até que ponto aquela pessoa está em desespero e que pode realmente vir a atentar contra si e contra outros. Daniela Bezerra, esse é um tema delicado e muitas vezes evitado, né, pela sociedade. E religiosamente também, né, tem seus tabus. E muitas vezes se questiona o que falar e como falar sobre o tema. Boa tarde, né, a todos. Boa tarde quem está também ao vivo aí nos assistindo.
Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Bom, então vou me apresentar rapidinho, né? Eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, na Coordenadoria de Promoção e Humanização à Saúde, com duas políticas em especial, né? Uma delas é o enfrentamento do abuso de álcool e outras drogas. Eu terminei minha pesquisa de doutorado sobre essa temática, né? E eu represento a Secretaria Estadual de Saúde no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. E a outra política é a articulação para a prevenção do suicídio. Na verdade, a promoção da saúde, ela procura articular setores, né, dentro das SES e também fora das SES. A temática do suicídio, ela é, por sua intrinsecamente intersetorial. Não é possível pensar nessa temática sem você pensar na questão... E aí eu fui aprendendo muita coisa, né? Na questão da segurança pública, na questão dos gestores, como é que estão dispostos, né, as estradas, rodagem. A saúde mental é apenas uma parte dessa questão. Então, assim, em 2017, o Ministério da Saúde lançou uma agenda de ações estratégicas para que em 2020 a gente conseguisse ter uma diminuição de pelo menos 10% do índice de suicídio. Mas, como vocês já falaram, né, e a gente já tem esse boletim epidemiológico, a taxa até março de 2019, aliás, até março de 2020, só vinha crescendo, né? E aí, com a pandemia, aconteceu um fenômeno que a gente ainda não pode analisar, não pode ter uma resposta, né? De que a mortalidade por suicídio caiu, mas a tentativa continuou aumentando. Então, a gente pode pensar em várias causas, né? Uma delas também pode ser a ação do Corpo de Bombeiros, mais efetiva, mais eficaz, né? Que consegue salvar aquela vida. Mas a prevenção de o que faz essa pessoa tentar o suicídio já é multifatorial. Uma das causas, né, que foi surpreendente para nós e que é já pesquisada há muitos anos é o abuso de agrotóxico. Então, as regiões de monocultura é registrado um maior índice, né, de tentativas de suicídio. E aqui em Mato Grosso, a média, né, de mortalidade por suicídio é de 200 pessoas por ano. Chegamos em 2019 a 246, então foi só aumentando. Na mesma época do ano, isso agora diminuiu com a pandemia. Só que a gente pode até imaginar, não podemos concluir, né, que talvez os que estavam em dúvida, encontrando o vírus por aí, acharam uma forma mais fácil de morrer, enfim, do que tentar o suicídio. Mas isso é uma análise informal, né, que eu estou aqui conversando com vocês. Mas as principais formas de mortalidade que nós temos em Mato Grosso, pelo Boletim da Vigilância Epidemiológica, não é de doença, é de causa externa. A primeira é agressão, violência. A segunda, no caso de homens, né, é de acidente de trânsito. E a terceira é suicídio. E a gente sabe também que homens conseguem mais morrer por suicídio. E por quê? Acesso à arma de fogo. E mulheres tentam mais. Como? Acesso a medicamentos. Então, agora, a taxa que nós fizemos, né, em janeiro, por ser um mês que também, né, os jornalistas procuram a Secretaria Estadual de Saúde por conta dessas temáticas de mês, né, mês tal, cor tal, então tem janeiro branco, setembro amarelo, enfim. A gente tem muita crítica sobre isso, né? A gente não pode trabalhar assim como se fosse uma prevenção de
né? Tire sua água que não vai nascer larva. Saúde mental não é uma causalidade única, né? Então a gente precisa ir com muito cuidado, né? Nessas campanhas. Mas a gente fez, né? Até para poder ter uma análise, porque o boletim epidemiológico era de 2015 a 2018. Aí a gente fez a análise de 2019, tudo aumentou, tentativa de suicídio aumentou, o óbito por suicídio aumentou, e a gente também não sabe muito bem se isso se deve à melhora da notificação no caso das tentativas, no caso da violência autoprovocada, porque também é de competência da secretaria qualificar os profissionais da ponta que a notificação é compulsória. Então, você tem que registrar, porque se não tem registro, o gestor não vai saber. A gente não tem nem como formar políticas públicas se a gente não tem os dados, né? Então, a gente já esperava que ia realmente ter um aumento, porque aumentou a responsabilidade dos profissionais em notificar a tentativa de suicídio. A gente sabe do preconceito, né? Sim, diga aí. Sobre dados, eu acho que uma coisa interessante é sobre Alô? 1, 2. Agora estamos te ouvindo. Beleza. O Lúcio tinha escrito um texto sobre ocorrências, mortes causadas por policiais, todo Augusto, deixa eu te fazer uma sugestão, não sei se é possível. Bom, primeiro, vamos pedir desculpa para quem está nos assistindo, né? Que a gente está tendo alguns probleminhas técnicos. Pedir desculpa aos participantes e também para quem está nos assistindo. Augusto, eu não sei se é possível, tenta, como você que está organizando isso, eu não sei se é possível você sair e tentar conectar novamente, para ver se há algum problema de conexão, alguma coisa nesse sentido. Tá? Bom, vamos batendo papo aqui, conversando, né? Enquanto o Augusto vai se reconectar aí para a gente conduzir a live, eu vou dando suporte nesse sentido, né? Como eu havia dito, né, eu acho que o tema é muito relevante, ele é muito importante, é muito pouco debatido dentro da sociedade, né? Conforme já foi dito aqui, não dá para a gente pensar nisso só no mês de setembro, né, como uma prevenção ao suicídio, a promoção da saúde mental, e um pouco da ideia assim, da live, né, seria a gente, tanto o Cleberson quanto a Daniela, poder apresentar ou falar o que pensa da política de saúde mental, né? E principalmente para a segurança pública, né? É um recorte que os dados que tem do Fórum Nacional de Segurança Pública, eles são bem alarmantes, né? E são bem preocupantes em relação a esses profissionais de segurança pública. E, assim, lógico, é um tema transversal, um tema que tem que ter a atenção de toda a sociedade. Mas o profissional de segurança pública, ele está num estresse constante, por assim dizer, né? E é um profissional que está, seja ele o bombeiro militar, o policial militar, o policial civil, todos os agentes de segurança pública, eles muitas vezes saem de casa e não sabem se volta, né? Por assim dizer. E é uma profissão muito estressante, né?
e que tem consequências para a saúde mental. E a gente precisa chamar a atenção, né, das corporações, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, das instituições de segurança pública para a importância da saúde mental. E muitas vezes, né, eu estava lendo alguns artigos, algumas reportagens referente à saúde mental, muitas vezes dentro, principalmente da estrutura militar, aquele profissional que ele demonstra estar com algum problema, está passando por uma situação difícil, né? Pode estar com o início de uma depressão, pode estar com uma depressão, ele não é bem visto, por assim dizer, dentro da corporação, né? Como se estivesse fazendo corpo mole, como se não quisesse trabalhar, coisas do tipo, né? Então, são ideias das quais a gente tem que combater dentro da segurança pública. E a gente tem que mostrar que saúde mental qualquer um está passível a ter um quadro de depressão ou outros quadros que envolvam a saúde mental, né? Então, nesse sentido, eu queria até perguntar para o Tenente Cleberson, ele que é um oficial do Corpo de Bombeiros, como é tratado essa questão da saúde mental dentro do Corpo de Bombeiros e se ele também, dentro de outras instituições, como a Polícia Militar, pudesse discorrer um pouco a respeito disso. Perguntinha complexa, mas pertinente. Então, eu posso dizer que as corporações, né, elas estão mudando, elas estão se transformando, tem novas cabeças à frente, né? Então, como o senhor disse, antes, saúde mental não tinha visão como uma saúde que fizesse parte do ser humano, né? Falava-se em saúde mental, tinha o preconceito. E hoje, nós temos também, né, a dificuldade da saúde mental não ser tão aparente quanto a saúde física, né? Porque se eu estou mal, eu estou com febre, eu tenho sinais e sintomas, né? A saúde mental é a mesma coisa. Só que os sinais e sintomas não são tão visíveis porque nós não somos capacitados ainda a visualizar esses sinais e sintomas. Então, eu posso dizer pelo Corpo de Bombeiros hoje, né? Hoje, nós procuramos trabalhar tentando identificar esses sinais e sintomas, mas ainda é muito complexo, é muito difícil ainda, porque o militar, ele tem aquela estigma, né, de sempre estar pronto, eu sempre tenho que estar pronto. E é como o senhor disse, ele veste essa armadura, né, da pessoa que nunca adoece, da pessoa que não tem problemas pessoais, da pessoa que não tem problemas financeiros, da pessoa que não tem problema com saúde mental. E aos poucos a gente está trabalhando para quebrar essas barreiras. O que nós temos hoje? Nós temos hoje dentro da nossa coordenadoria, né, de assistência psicossocial, profissionais das áreas afins, né, começando a fazer esse tipo de atendimento. Exemplo, no ano passado, no ano de 2019, nós rodamos todas as unidades bombeiro militar do interior com uma profissional de psicologia fazendo o atendimento presencial. Então, a gente agendava, a gente ia com essa profissional, aplicava-se um questionário, né? Um questionário técnico, e após esse questionário, nós tínhamos ali aquelas pessoas que aceitavam, né, o atendimento inicial para essa terapia psicológica, né? E nós tivemos muitos resultados positivos, entendeu? Então, mas só que é um trabalho complexo, por quê? Porque o nosso estado é territorial, né? Ele é continental, quer dizer, ele é muito grande. Então, eu tenho unidade, por exemplo, do Corpo de Bombeiros em Confresa. Confresa são 1.200 quilômetros da capital.
Isso eu estou falando de Corpo de Bombeiros, eu não estou falando do sistema prisional, não estou falando da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Que é as nossas co-irmãs aí, Polícia Militar e Polícia Civil, ela tem em todas quase todos os municípios do estado, né? Então, nós hoje, enquanto Corpo de Bombeiros, nós tentamos chegar o mais breve possível nesse militar, nessa situação de vulnerabilidade. Só que, como a doutora disse, nós temos que trabalhar muito esse preconceito. Porque o próprio militar, a própria pessoa, ele já traz para si esse preconceito quanto a essa busca por ajuda, quanto a essa necessidade também de se cuidar mentalmente, né? Porque nós somos um ser multifatorial, nós temos muitos fatores que influenciam, né, na nossa vida, ali, né? Principalmente na nossa saúde mental. Augusto, Vou fazer um teste. Vamos ver se voltou, se está ok. Estão me ouvindo? Ou não está? Sim, estou ouvindo. Daniela, você estava apresentando dados, né, sobre saúde mental, sobre saúde, na verdade, né, em geral. É muito importante a disponibilização de dados para a gestão pública no geral, né? E para a saúde, para saber onde atender, isso é fundamental. Esse dado da segurança pública pode acender um alerta sobre esse público específico? Então, veja bem, se a maior, vamos dizer, em números, e não taxa e índice, né? Em números, se número total de pessoas que morrem por suicídio um homem e por arma de fogo, já fica muito evidente que o policial, por si só, já é o maior grupo de risco de suicídio, né? Então, eu estava ouvindo o Tenente Kleberson e pensando, né? Desde 2017, 2018, né, eu venho participando, acompanhando no Setembro Amarelo as ações da Secretaria de Cultura, secretarias municipais de saúde, enfim. E muitas vezes existe uma demanda de que a gente intervenha na depressão, né? Então, nós precisamos fazer um diagnóstico, levar psicólogos, dar acesso às pessoas a esse atendimento psicológico. E a gente deixa de questionar todo o sistema que envolve esse comportamento, né? Então, a gente, quando ouve, né, o Tenente falar, o Lúcio falar, todas as pesquisas falar, isso que vocês vão trazendo é muito parecido com o que vem sendo estudado sobre masculinidade tóxica, que existe toda uma cobrança, né, para quem se reconhece como homem, e uma total extirpação de possibilidade de expressar os seus sentimentos. Então, homem não chora, homem não sofre, homem não pode reclamar, tem que ser forte, tem que ser provedor, e isso combina muito bem com as corporações militares, né? Então, isso é uma característica muito valorizada, só que é um risco muito grande, né? Também na área sobre drogas, a gente percebe que a maioria sendo homem, o quanto isso tudo poderia ter sido evitado, a capa, né, do problema fica sendo a substância, a droga, mas sendo que o problema era lá atrás, na infância, na adolescência, o sofrimento que não foi, em momento nenhum, acolhido, tratado, ouvido, e às vezes de uma maneira que nem precisaria de profissional, vamos dizer assim, né? Porque socialmente não é aceito. O sentimento do homem, ainda até hoje, né, não é acolhido, não tem lugar. A fragilidade, a insegurança, a sensibilidade, né? Então, tudo isso vai para onde? Né? Se ele é humano e se ele tem isso, vai para onde? Começa a explodir de outras maneiras. E aí ele está numa corporação com arma de fogo. É um prato cheio, né?
Então, de fato, eu tenho essa sugestão que a corporação não só favoreça o acesso para quem já está, vamos dizer assim, adoecido, mesmo que você saiba que não é visível, né? Mesmo com uma busca ativa, com uma entrevista, com uma pesquisa, né? Que não vai expor o policial e tal, isso é bacana? É bacana. Pós-venção, que a gente chama, também é bacana, que é, depois que tenta o suicídio, tem que fazer o tratamento. Não pode deixar a pessoa por aí, agora já foi, já está salva. Não. Quem já tentou uma vez tem grande risco de tentar de novo, né? Então, isso chama-se pós-venção. Familiar de suicida, pós-venção, porque isso dá um impacto muito grande, né? Nós, na saúde, agora, na pandemia, os trabalhadores da saúde estão completamente fragilizados psiquicamente. Então, a gente está com um programa de cuidado ao trabalhador da saúde nesse sentido, né? Porque houve, sim, suicídio, né? E isso impacta a equipe, fica assim muito difícil, né, da continuidade do tratamento. Então, esse perfil de quem morre combina, é esse perfil que está dentro das corporações militares. Um outro fator que a gente não falou, que eu acho que o Guto quer falar e não falou ainda, é o da imprensa, né? A gente fez, o ano passado, um trabalho intensivo, né, com a SECOM, com a Secretaria de Comunicação do Governo, com os veículos de comunicação, conseguimos colocar no site do governo todo um instrutivo para os jornalistas, porque é a terceira causa, né, de incentivo à tentativa de suicídio. Então, aquela pessoa que está em dúvida, se ela fica sabendo, se ela tem uma notícia, se alguém próximo se suicida, isso incentiva ela também a fazer o mesmo. Eu nem vou dizer o nome científico disso, porque também vai tomar muito tempo, mas é uma das ações que a gente tenta trabalhar. Eu não sei, Augusto, se seria interessante falar aqui quais são as ações que a gente ia iniciar antes da pandemia, baseado nos dados, né? Eu acho que é interessante. Só deixa eu incluir aqui uma participação do público. Falando que tem Guto, a gente tem um problema para te ouvir. Tá ruim de novo? Vou falar devagar. Melhora? Tá cortando aí. Tenta, vamos falar ver. devagar. Vamos Patrícia Queiroz falou um, dois. Guto, tá. Agora, quando você para, parece que volta. Tá. Mas a sua fala tá cortando bastante. Não sei o que pode estar acontecendo. Vou falar curto. Daniela, por favor, fale sobre o risco da imprensa noticiar sem cuidado os casos de suicídio. Então, já é comprovado que é a terceira maior causa, o maior fator incentivador ao suicídio. Então, assim, já que houve essa pergunta, eu vou dizer o nome científico disso. Chama-se Síndrome de Werder. Em 1782, se não me engano, o Goethe, na Alemanha, escreveu um livro, não existia novela, né? Então, todo mundo lia, né? Hoje em dia a gente assiste novela, Netflix. E aí existia um personagem, o personagem principal, no final do romance, se matava. E ele descreveu com muitos detalhes esse suicídio,
E aí o fenômeno foi de uma propagação de vários jovens, mais ou menos da mesma faixa etária, se suicidando com, inclusive, a mesma roupa que o personagem estava usando. Então, de lá para cá, já é comprovada essa influência da mídia, né? Então, a síndrome de Werder, existe outro termo que é o de Papageno, que é você veicular promoção de vida, você conseguir veicular ideias de pessoas que superaram, veicular formas de acesso de ajuda. O que a gente vê muito, né, é assim, a reportagem sensacionalista e lá embaixo assim, CVV 188, ligue CVV. Tá igual cigarro, né? Vem o cigarro lá com a imagem lá, causa câncer, mas tá lá o cigarro, né? Então, gente, saúde mental não é a mesma coisa, não é, né? Você pode causar vários suicídios fazendo uma reportagem de alguém que se suicidou, citando nome, método. Ano passado, não sei se foi em janeiro ainda desse ano, que mostrou a imagem da pessoa que pulou da ponte, enfim, a operação dos policiais, e aí vaza o vídeo, e vários veículos agora de comunicação pela internet simplesmente copia e cola, o título é igual. Assim, eu tenho muito respeito, muitos amigos jornalistas, né? Tem gente muito séria no jornalismo, mas é um debate assim que é bem delicado, porque a gente não pode censurar a imprensa, mas a gente precisa responsabilizar os jornalistas e principalmente os editores e donos dos veículos, porque às vezes o jornalista está fazendo o trabalho dele e quem manda ele fazer aquela reportagem ou ele faz ou ele perde o emprego. Então, assim, dá para o jornalista conseguir, né, dar aquela amenizada na reportagem, não citar nome, não citar método, não citar local. O ano passado, a gente tentou entrar em contato com a Câmara de Vereadores de Chapada dos Guimarães, quando nós nos deparamos com uma reportagem imensa, né, manchete, de que iria mudar o nome do Portão do Inferno para Portão do Paraíso, com o intuito de reduzir o suicídio. E aí a gente, não, vamos conversar com os vereadores. E aí o vereador, né, falou, não, isso foi um equívoco, o jornalista veiculou a informação errada. Não era o nosso intuito isso, até porque pode até incentivar, né, você falar que é o Portão do Paraíso, né, venha. Né? Então, não foi esse o intuito da Câmara de Vereadores, né, simplesmente porque, enfim, é um ponto turístico que deveria ser muito monitorizado, muito bem observado, né? Existem, Golden Gate já foi um local de grande índice de suicídio, né? Hoje ele é protegido, né? Em outros países esses locais são protegidos mesmo, né? Materialmente. É claro que uma pessoa numa tentativa de suicídio ela pode fazer qualquer coisa, não precisa ser pular de um precipício. Mas algumas evidências mostram, né, que dá para a gente conseguir controlar. Então, a mídia, arma de fogo, acesso à arma de fogo, falta de monitoramento em estradas e rodagens, abuso de agrotóxico, falta de centro de atenção psicossocial, que é o CAPS, né, nos municípios, né, na rede de atenção psicossocial. Os municípios que têm CAPS, eles têm um índice 14% menor de suicídio. Que mais? O trabalho com a violência doméstica também é um trabalho de prevenção, né? E agora, Augusto, só para terminar, uma curiosidade, né, de acordo com o boletim epidemiológico que a gente teve, é que a faixa etária das pessoas que mais sofrem, que tentam suicídio, é o público jovem e de ensino médio completo. Eu não sei qual a idade média do pessoal da corporação, acho que até queria perguntar para vocês, porque vai até 29 anos o que é considerado jovem, né? Mas com ensino médio completo, o que quer dizer que não é falta de acesso à informação
que faz alguém tentar suicídio. Então, a gente é muito ingênuo, tem horas, né? A gente fala, vamos aumentar a campanha, vamos ensinar as pessoas. As pessoas sabem, inclusive, têm acesso à informação. E é justamente por isso, talvez, que ela consiga praticar a tentativa de suicídio. Então, nós até nos unimos, né, com a Secretaria de Cultura para tentar fazer um trabalho no cine-teatro, com os alunos das escolas estaduais, né, dessa faixa etária, mas aí veio a pandemia e aí o foco realmente da Secretaria de Saúde mudou. E as taxas de mortalidade mudaram, a gente não sabe, como eu falei, se a pessoa que queria se suicidar saiu por aí para pegar coronavírus, né, e morreu de Covid, pode ser, não sabemos, né? Ou que os bombeiros estão conseguindo salvar mais as pessoas, enfim, não sabemos também. Está cortando, Augusto. Tá. Como o Corpo de Bombeiros tem lidado com a imprensa na necessidade de falar sobre ocorrências? Então, Augusto, é complexo, né? Porque esses dias mesmo eu vi uma reportagem de um ato consumado, né, infelizmente, e divulgaram até a carta, né? Então, assim, sabe, quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Mas é o que a doutora falou, né? A gente tem que trabalhar, e principalmente aquilo que está ao nosso alcance, trabalhar de forma a evitar que aconteça, a gente tem que fazer, né? Mas, infelizmente, nós vivemos uma era digital. Quer dizer, infelizmente não, né? Nós vivemos uma era digital, mas, infelizmente, algumas pessoas utilizam da tecnologia para divulgação desse tipo de vídeo, desse tipo de informação. Então, muitas vezes, vocês podem ver que muitas vezes vocês recebem nos grupos de WhatsApp ocorrências de atendimento onde o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar ou qualquer outro ente de segurança pública ou de saúde pública está em atendimento e a população está ali para fazer a filmagem. Teve um último atendimento do Corpo de Bombeiros na ponte sobre o Rio Cuiabá, onde a pessoa que estava filmando, ela fazia comentários que a gente vê o nível realmente de solidariedade das pessoas que estão ali próximo, né? Preocupação nenhuma com quem estava ali atentando contra a própria vida, preocupação nenhuma com quem estava tentando ali auxiliar de alguma forma. Então, é bem complexo mesmo. Mas vamos lá. Corpo de Bombeiros e imprensa. Eu posso falar por mim, quando eu estou em atendimento à ocorrência, né? E eu posso dizer que quase em todo plantão que eu tiro, eu atendo vítimas de tentativa de suicídio. Às vezes 2, 3 vezes no mesmo plantão. E os meus plantões, eles acontecem em períodos de 12 horas. Ou seja, às vezes eu faço 3 atendimentos em uma noite, né? Mas com a imprensa eu nunca tive dificuldade, né? Porque até mesmo por um ato, né? Por uma campanha que foi feito o ano passado, né, Augusto? Você participou com a imprensa quanto a esclarecimento, quanto a determinadas ocorrências de como deveria ser o comportamento daquele profissional naquela ocorrência. Uma coisa importante, desculpa interromper, mas a Organização Mundial de Saúde tem uma cartilha orientando a imprensa a tratar do tema. Sim, exatamente. E essa cartilha, ela são coisas simples ali dentro. Não tem nada onde eu precisa fazer um doutorado para entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. E é lógico que nós temos bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas, isso é indiscutível, né? Mas quanto à imprensa, eu digo por mim,
em ocorrências, quando a gente solicita, que a gente vê que está em alguma atitude que não é conveniente naquele local, né? A gente solicita e eles atendem de pronto. Como profissional da comunicação, eu digo que é necessário a vigilância dos colegas uns com os outros. É necessário a autorregulamentação também, já que é preciso garantir a liberdade, mas é preciso cobrar responsabilidade. E essa responsabilidade da informação vai em vários campos, né? E aí, uma das informações da cartilha da Organização Mundial de Saúde recomenda que não se fale de um caso isolado, mas se fale de dados no geral. Essa recomendação é pertinente, Daniela? Sim, com certeza. O que a imprensa deve evitar, assim, a discussão, né, que nós da promoção da saúde temos com o pessoal da SECOM às vezes é um caso de alguém famoso, e aí fica difícil a imprensa não noticiar. E aí existem formas de noticiar isso. Para isso, a própria SECOM elaborou um orientativo específico para Mato Grosso. Eu posso depois passar para você colocar, né? Porque vai ficar no YouTube, né? Isso dá para você colocar no link, um link, não dá, Augusto? Para que as pessoas tenham acesso, né? Os jornalistas tenham acesso. Eu estava aqui procurando no site, mas como ele foi colocado ano passado, não está muito fácil de achar. Eu acho que nós vamos ter que reeditá-lo. Mas é um instrutivo passo a passo aos jornalistas de como fazer, o que pode, o que não pode. Não que isso seja censura, mas quando a gente fala em o que pode ou não pode, quer dizer, se você fizer isso, você vai causar suicídio com certeza. Então, isso já é comprovado. Né? Já é comprovado que a imprensa tem responsabilidade nisso. Mas ninguém vai saber ligar uma coisa com a outra. Né? Não existe uma pesquisa específica, né? Teria que ter alguém o tempo inteiro ali, como o tenente falou. Assim também acontece nas delegacias, quando alguém vai preso, né? Tá lá o cidadão algemado, olhando para baixo, e o jornalista filmando, né, o rosto dele, enfim. Inclusive o promotor, né, já conversei muito com ele, ele falou, eu tentei barrar isso, mas a imprensa reverte, né, para nós a situação, chama a gente de censurador e coisa e tal, mas a gente está tentando primar, primeiro, pelos direitos humanos, pela dignidade do cidadão, seja lá ele quem for, o que ele fez, que cor que ele tem, aonde que ele está, e segundo, pela vida. Né? Se você não sabe como fazer uma matéria, pode ficar tranquilo que a gente tem todo orientativo, a gente pode instruir, né, conversar, o que deve ser feito ou não, né? Enfim, são detalhes que eu acho que todo jornalista algum dia estudou, mas como eu falei, existem interesses, né, dos donos de veículo, às vezes, né? Então aí fica difícil até para o profissional. Isso é verdade. Deixa eu lhe fazer uma sugestão. Se possível, digita no chat a pergunta, aí a gente faz a pergunta para algum participante, porque realmente está bem ruim seu áudio, a gente não está compreendendo. Tá? Tá. Eu gostaria de... Está cortado agora. Tá. Tudo bem, siga. Tá? Então, eu quero só... Desculpa interromper, Augusto, mas já interrompendo, eu queria fazer uma pergunta para a Daniela. Né? A gente tem um mundo real, né? E a gente tem um mundo ideal. Né?
E o mundo real, a gente sabe que não existe, dentro da atenção básica de saúde, ela não consegue chegar a todos para proporcionar à população como um todo essa questão da saúde mental, né? Essa é a nossa realidade, né? O que você, Daniela, enquanto profissional de psicologia, trabalhando dentro da Secretaria de Estado de Saúde, na promoção de saúde mental, o que seria o ideal, né, para se promover a saúde mental no Estado? A gente sabe que as instituições deveriam trabalhar em rede. Fale um pouco a respeito disso, assim. Sim, então, Lúcio, a gente tem vivido um problema grave na saúde mental, que existiu uma doutrina, assim como existe a doutrina Maria da Penha, que vocês conhecem bem, né? Que ela foi amplamente divulgada, trabalhada, foi investido, né, verba nessa doutrina, criado novos postos e meios de serviço, novos fluxos, foi dado toda a infraestrutura para que que a gente chama de doutrina, né? Cria-se uma lei e cria-se todo um novo modo de pensar, né? A lei, ela apenas é o ponto, vamos dizer, o eixo que garante que todas as ações públicas têm que mudar, e a sociedade sofre os reflexos disso, também tendo que mudar sua maneira de lidar com aquela temática. Então, nós que somos servidores públicos, a gente tem obrigação de saber qual é a diretriz do nosso trabalho. Então, em 2001, surgiu a Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica. Essa lei, ela tem diretrizes, né, que desembocam em várias ações. Uma delas é a de que os prefeitos, porque o SUS ele é capilarizado, não basta o governo federal lançar uma lei, tem que os prefeitos implementarem a política, né? Essa lei, qual é a diretriz dessa lei? A diretriz é que é comprovado que quanto mais o sujeito que sofre psiquicamente fique isolado, excluído, ele só vai piorar. Então, essa lei pressupõe o quê? Isso já várias portarias, né, depois da lei, né, e nós temos a lei estadual também de saúde mental, que é 465 de 2012. Pouca gente conhece essa lei, né? Essa lei, ela pressupõe o quê? Que a saúde mental seja capilarizada, diversificada, que chegue até a população em vários tipos de serviço e vários locais, né? Para que, justamente como o Lúcio falou, a população tenha acesso à saúde mental, mas não somente um serviço especializado. Então, o SUS ele tem essa diretriz na sua forma de funcionamento de diluir um pouco essa coisa de eu tô com problema no coração, então eu tenho que ir lá no hospital que é de cardiologista. Eu tô com problema aqui de depressão, eu tenho que ir no hospital psiquiátrico. Não. O primeiro acesso à saúde, seja mental, seja cardiológica, seja ginecológica, sempre será uma unidade básica de saúde. Mas, às vezes, eu moro do lado da policlínica e eu já conheço lá a enfermeira fulana. Então, eu vou lá na policlínica e vou me informar. Mesmo que essa policlínica não é porta aberta para receber essa pessoa, o profissional tem obrigação de, pelo menos, acolher. Então, acolhimento, ele serve para desde UPA, UTI, centro cirúrgico, acolhimento tem que fazer parte de todo tipo de serviço, desde unidade básica, né, até, enfim, né, o serviço quarteirizado lá de Brasília, lá no Sara Kubitschek, porque ninguém sabe que horas que alguém vai precisar de um atendimento por sofrimento psíquico. Eu posso estar internado num hospital porque eu sofri um acidente de trânsito,
estou lá com uma perna engessada na tração e, de repente, me deu uma síndrome do pânico ali. Então, ninguém podia prever que uma pessoa com problema ortopédico poderia ter um problema de saúde mental. Poderia sim prever, porque a gente não é separado, nosso corpo não é separado dos nossos sentimentos, né? Então, isso, de 2010 para cá, a saúde mental foi só minguando, né? Essa doutrina da reforma psiquiátrica não foi abraçada pelos gestores do executivo, que são quem? Prefeitos, governadores e governo federal. Nas 3 esferas de governo, eles não abraçaram essa política, não entenderam ou ficaram de má vontade, alguma coisa assim, né? Porque a gente foi vendo a diminuição de investimento de verba, né, para a política de saúde mental e um aumento muito grande de investimento de verba para a segurança pública. Então, quando a gente, em torno, por exemplo, da questão de drogas, que serviu como argumento, né, na verdade, para retirar a população de rua, para a gente preparar o Brasil para receber os estrangeiros para a Copa, né, que foi em 2014, a gente viu um monte de projetos do governo federal, tipo crack é possível vencer e coisa e tal, mas a verba não foi para CAPES, não foi para a saúde, a verba foi para policiamento ostensivo, câmeras, né, nas favelas do Rio de Janeiro. E aí tem um equívoco, né, de direcionar a verba para conter as pessoas, em vez de tratar as pessoas. Então, isso não vai funcionar, nunca funcionou, né? Uma pessoa que tem, seja lá qual for, um sofrimento psíquico, se é grave ou não, isso não vai adiantar colocar essa pessoa longe da sociedade por muito tempo, vai só piorar o quadro dela. E o raciocínio que um gestor que não entende nada de saúde mental deveria ter, né? Vamos falar de uma coisa que os gestores de saúde entendem bem e que eu acho didático, né? Se você tem diabetes, a diabetes é crônica, né? Então, tratar, por exemplo, a dependência química ou a tentativa de suicídio num hospital psiquiátrico ou numa comunidade terapêutica religiosa, que é o que a gente está mais vendo proliferar por aí, é praticamente você tratar diabetes aumentando o leito de UTI. Um diabético, ele de vez em quando vai precisar de internação? Vai. Mas quando ele sai da internação, ele vai precisar continuar o tratamento e para sempre, né? Assim é alguém que tem, por exemplo, depressão ou um transtorno mental, né, usando os termos mais conhecidos popularmente, ou um sofrimento psíquico que não precisa de um rótulo, né? A pessoa tem um sofrimento psíquico. Isso não vai acabar porque ela ficou 9 meses internada, pelo contrário, isso vai só piorar. Só que essa compreensão de saúde mental não foi abraçada, vamos dizer assim, pelos gestores do executivo. E aí, quando a pessoa está no pior momento, né, o momento da crise, aí fica visível, usando as palavras do tenente, né? Aí sim a coisa aparece, aí ela sai quebrando tudo, aí ela bate na mãe, bate no pai, pega arma de fogo e se mata. Aí a coisa aparece. Aí toma-se providência para isso, né? Para esse momento. Sendo que a saúde mental ela tem que ser amplamente divulgada e trabalhada em todos os âmbitos da saúde. Então, Lúcio tem toda a razão de dizer a dificuldade de acesso, né? Justamente porque os prefeitos, secretários municipais de saúde não investem em saúde mental. A gente vê, assim, coisas absurdas acontecendo. Então, o Estado ele tem até um poder limitado nessa hora, porque a gente tem a política na mão, mas a vontade política de implementar são dos prefeitos, né? São dos gestores locais, que podem fazer, o SUS isso é previsto, né? Eles podem fazer arranjos entre si, entre municípios, né?
Então, vou dar um exemplo aqui. São Félix do Araguaia foi o primeiro CAPS regional do Brasil, né, de Mato Grosso. Não vou afirmar do Brasil, mas assim, ele inaugura uma coisa diferente, porque o CAPS só atende município. Ele, sendo um CAPS regional, ele vai atender a região toda do Araguaia, não necessariamente somente o seu município. Então, isso resolve muita coisa. Mas, para chegar lá, como que o usuário do SUS vai fazer? Ele precisa de transporte. Então, os prefeitos, eles têm que se conversar, né? Os secretários municipais de saúde precisam se conversar, se instruir. A gente está tentando chegar até eles, né? Só que a Secretaria de Saúde, de março para cá, o assunto é Covid, né? Então, esse problema de saúde mental não é de agora, né? Já vem desde 2010, como eu falei. 2001 a lei foi implantada, essa doutrina, vamos dizer assim, né? A reforma psiquiátrica foi implantada, mas foi degringolando, né? E assim, nós também temos que entender que existem interesses mercadológicos, né, para variar, né, nas políticas públicas isso acontece, pessoas querendo lucrar com o sofrimento. A indústria farmacêutica hoje é a maior indústria do mundo, né? Até 2014 ela perdia para a indústria de armas, e o tráfico de drogas, né, alimenta a indústria de armas. Então, existem muitos interesses aí por trás disso. Agora, a indústria farmacêutica é a mais rentável do mundo. Então, clínicas, por exemplo, que prometem curar uma pessoa que tem transtorno mental, seja de abuso de substância, seja de depressão, estão proliferando. E isso não é verdadeiro, né? Isso dá um alívio para a família temporário, tira o problema da vista, né, da sociedade, mas quando essa pessoa retornar, ela vai estar com menos capacidade de socialização e não existe cura, né? Essa palavra não faz parte do nosso trabalho. A gente precisa reincluir, né? A inclusão é que faz parte do trabalho. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Dificuldade de prevenir suicídio, a necessidade de tratar a saúde mental de maneira ampla. Então, é isso que eu estou também falando aqui quando eu falei que a doutrina, né, as diretrizes da reforma psiquiátrica foram para a gaveta, né? Quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que pensar na oportunidade que a população tem de saúde, emprego, lazer, esporte, educação, etc., né? Tudo isso vai influenciar no modo de vida, na qualidade de vida. Então, quando a gente fala de suicídio, prevenção ao suicídio, necessariamente a gente tem que estar com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, com os jornalistas, enfim. Isso e com também os órgãos de fiscalização da agricultura, né, por conta dessa questão gravíssima do nosso estado e do Rio Grande do Sul, da monocultura e do uso excessivo de agrotóxicos. Então, assim, é uma força-tarefa muito mais ampla que só a saúde, né? Vou fazer um teste de audição. Não? Então, vou voltar a escrever. Não, pode falar, a gente está ouvindo. Fala lá, vamos tentar. Parece que quando o Lúcio fala, o microfone do Augusto fica bom. Meu chefe precisa liberar a minha fala. Que isso. Tenente Cleberson, uma necessidade é a capacitação dos bombeiros
porque nem sempre é a sua formação, né? Então, tem soldados também que precisam atender ocorrências. E essa formação está acontecendo aos poucos, né? E qual é o desafio pela frente na formação para a ocorrência de suicídio? Então, Augusto, é isso mesmo. Precisamos estar capacitados, né? Então, nós temos hoje, nós já temos um curso técnico para essa área de atendimento. Então, antes, todo atendimento, nós atendíamos com contenção. Já íamos imaginando como seria a contenção daquele tentante, né? O uso da força mesmo, eu tenho que utilizar da força para conter aquela pessoa, para que ela não cometa o suicídio, que ela não acabe com a própria vida. Então, do ano passado para cá, nós começamos a ter uma outra filosofia de atendimento, né? Que é o diálogo não agressivo, o diálogo não violento, é a busca, é o atendimento daquele tentante de forma ao convencimento, então, de forma onde eu possa ampará-lo, né? Eu possa retirá-lo daquela situação de risco e conduzi-lo aos órgãos competentes para a continuação do atendimento. E sobre essa capacitação, nós tínhamos já, o nosso comandante-geral já tinha planejado duas capacitações aqui para a região metropolitana, já tinham previsto também capacitações também para as cidades do interior. A busca está realmente muito grande sobre esse assunto, sobre essa área. Nós temos a previsão de um curso agora no mês de outubro na cidade de Lucas do Rio Verde, um curso integrado. O ano passado nós demos o curso aqui, ministramos o curso de atendimento à tentativa de suicídio aqui na capital e ofertamos a entes, né, da segurança pública. Participaram o Corpo de Bombeiros, a Rotan, o POP, então participaram em conjunto, porque todas essas entidades, né, elas participam do atendimento à ocorrência de tentativa de suicídio. Mas o que a gente está tentando é ir além, porque o atendimento ele não termina ali, ele não termina apenas com a gente conseguindo o êxito em retirar a vítima daquela situação de risco. É como a doutora Daniela falou, esse atendimento ele tem que ser continuado, né? Então, retiramos dali, tiramos a pessoa daquela situação de risco, e aí, para onde que a gente conduz a partir daí? Acionamos o SAMU vem com a equipe médica, né? Essa equipe médica faz aquele atendimento necessário naquele instante, e dali ela tem que encaminhar ao setor responsável para o atendimento de um psicólogo, para o atendimento de um psiquiatra, conforme o caso requer. Mas, respondendo mais pontual, a pandemia, ela meio não, né? Ela bagunçou aí o nosso calendário, mas nós tínhamos cursos previstos, mas nós já estamos começando a reavaliar esses cursos específicos nessa área para a gente ver se consegue dar continuidade. Só para vocês terem ideia. No ano passado aconteceram 2 cursos, não é? Perfeito, 2 cursos. 2 cursos. E esse ano nós já temos um previsto, e inclusive a equipe de bombeiros, né, de profissionais do Ceará vai estar aqui. O Tenente Coronel Edir Paixão, ele vai estar ministrando esse curso. É uma pessoa sensacional, um ser humano com um coração do tamanho do universo, né? Se eu não me engano, na equipe dele vai ter também uma doutora psicóloga, tá? Então, é uma equipe assim, é um trabalho fenomenal. E realmente, como eu disse para vocês, houve uma mudança de filosofia. Então, aquele atendimento que nós fazíamos, onde nós retirávamos a vítima do local de risco, no outro dia, essa mesma vítima estava tentando novamente. Ou seja, então eu pegava esse programa de hoje e jogava para amanhã, né? Então, a filosofia mudou. Não tem mais como ser assim. Então, eu tenho que
fazer esse atendimento de hoje, esse atendimento ele tem continuidade. É lógico que vai depender também da vítima, né? Vai depender da família, vai depender de quem é próximo dela também. Mas a ideia é essa, é esse atendimento ter continuidade, ele não terminar ali, naquele momento da ocorrência. Já caminhando para a nossa reta final, né, gente? O Lúcio, está me ouvindo agora, né? Sim. O Lúcio fez, dentro do fórum de ouvidor. Tome a palavra, por favor. Tá cortando, Guto. Não consegui compreender a sua pergunta. Vou tentar mais uma vez. Parece realmente. Parece que quando o microfone do Lúcio está aberto, do Augusto melhora, não sei. Vamos ver, está aberto meu microfone. Fala aí. Vou tentar mais uma vez. Existe um grupo de trabalho do Fórum de Ouvidores, né, que busca que é estudar esse tema. E tem uma reunião agendada para o próximo fórum, né? O próximo encontro do fórum. Isso. Existe um GT, né, debatendo essa temática do suicídio nos profissionais de segurança dentro do FENOSP, que é o Fórum Nacional de Ouvidores de Segurança Pública, e isso é pauta da próxima reunião. Né? Como eu havia dito no início da nossa live, o Estado de São Paulo foi pioneiro nesse estudo, ele fez uma pesquisa bem ampla, né? A auditoria fez junto com profissionais da área, eu acredito que com universidades, fez uma pesquisa sobre suicídio nos profissionais de segurança do Estado de São Paulo. Né? E viu-se, né, notou-se que é muito pertinente se discutir isso, se debater isso. E até uma curiosidade, né, um estigma que as ouvidorias tenta quebrar no meio social, até no meio profissional, é que sempre a ouvidoria ela é estigmatizada por aquele órgão que recebe reclamação do servidor, que quer punir o mau servidor, né? Que quer fazer meio que a caça às bruxas, né? E não. A ouvidoria ela é um órgão de controle, né? Que faz interlocução entre o cidadão e a instituição, e além de receber denúncia, reclamação, ela também tem como prerrogativa propor políticas públicas e debater, né, problemas pertinentes à sua pasta. Então, foi uma percepção do Fórum Nacional de Ouvidores em Segurança Pública essa crescente do número de suicídio. Né? Então, é importante esse fórum debater isso e propor políticas nesse sentido. Então, a ideia é que com a pandemia, parou-se tudo, né, no país. Mas a ideia era se fazer uma pesquisa nacional sobre suicídio nas forças de segurança, com os profissionais de segurança pública. Né? Existe até hoje um termo de cooperação técnica com o Conselho Federal de Psicologia, né, para se fazer essa pesquisa. Então, com a pandemia, tudo parou. Né? Então, a gente tem que retomar esse debate dentro do FENOSP. Posterior à pandemia, a gente quer ampliar e fazer essa pesquisa em nível nacional, vai ser um desafio, né? E escancarar e mostrar que é um problema, tem que ser debatido, tem que ser enfrentado de frente, e a gente precisa de política pública para isso. Né? A gente tem que sensibilizar os gestores quanto a isso. Né? Então, essa é a ideia. Doutora Daniela, não se faz política pública sem dados, né? Então, dados são essenciais, tanto para a segurança quanto para a saúde pública. E ultimamente a gente tem visto até um apagamento, um encobrimento de
de informação. Isso é uma dificuldade grande, né? Para prevenção, para cuidar de saúde e de segurança. Sim, eu acho o seguinte, se a gente conseguir fazer com que, porque assim, essa compulsoriedade de você notificar o sistema, o SINAM, né, não está atribuído somente ao Corpo de Bombeiros ou ao profissional do SAMU ou ao profissional da UPA. Qualquer lugar, pode ser na escola, pode ser no teatro, enfim, qualquer lugar a pessoa pode notificar uma violência autoprovocada e violência heteroprovocada também. Inclusive, tem várias especificações no formulário, né? Se essa violência foi provocada por homofobia, se foi violência contra idoso, o formulário é bem... Ele é até complexo, eu acho muito complexo aquele formulário. E como eu falei, que toda lei, toda ideia, né, de política pública deveria qualificar os profissionais para isso, a qualificação a gente está lutando para que aconteça, pelo menos na nossa pasta, né, na saúde. Imagino que no Corpo de Bombeiros também aconteça, né, essa qualificação, para além do atendimento, também acontecer a notificação correta. Para quê? Para gerar dados, né? Mas esses dados, eles não necessariamente precisam ser divulgados no caso do suicídio, né? O que a população tem que saber, principalmente, são as oportunidades que ela tem de melhora de qualidade de vida. Isso é o que tem que ser trabalhado com a população. Acesso à qualidade de vida. Acesso ao tratamento é importante, mas é metade da situação, é metade da questão. Né? Tem a prevenção e a pós-venção. Não adianta também a gente trabalhar só depois que acontece a tentativa de suicídio. A gente precisa trabalhar antes, né? Então, os dados são importantíssimos, com certeza, para isso, para a gente poder entender e propor aos gestores políticas públicas. Eu não sei se a gente ainda vai ter mais uma rodada, ou se eu já encerro a minha fala. Eu acho que, se quiser se despedir, eu acho que fique à vontade, porque a gente volta somente para um tchau. Então, eu queria dar visibilidade, né, convidar a todos. Nós estamos promovendo o 3º encontro intersetorial de prevenção ao suicídio no dia 10, que é o Dia Mundial. Ele, obviamente, vai ser um evento virtual, transmitido pela Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual de Mato Grosso. Eu ainda não estou com o material de divulgação, mas assim que eu tiver, eu passo para o Augusto, ele, né, pode divulgar amplamente aí para os profissionais militares, né, da segurança pública. Esse evento, ele vem numa sequência, né, é um momento de encontro, debate e propostas. Este ano é um evento menor, né, que nós vamos fazer, justamente porque a ênfase está sendo dada para o Covid, né, para coronavírus, enfim. Mas ele vai acontecer no dia 10 de setembro, pela via virtual. E aí qualquer pessoa pode participar, está aberto ao público, assim que eu tiver o material de divulgação, eu passo para o Augusto, tá bom? E agradeço imensamente o convite e acho que temos que, a partir de agora, pensar em ações em conjunto, né? Até para melhorar nossa atuação separada e conjunta para a população também, né? Tenente Cleverson, tem uma programação de curso de formação, né, mas por enquanto está congelada por causa da pandemia. É isso? Não me ouviu? Cortou. Você tem uma programação de curso, mas estava congelada por causa da pandemia.
Isso, perfeito. Que é uma ação, nessa programação, 2 cursos já estavam previstos, né, aqui para a região metropolitana, e quanto ao interior, as cidades do interior, os UBMs do interior, elas têm suas particularidades, então cada uma estava prevendo o seu. E nós conseguimos agora, para esse mês de outubro, colocar no calendário Lucas do Rio Verde, desculpa, isso mesmo, Lucas do Rio Verde, com a equipe do Ceará, está aqui, e vai ser um trabalho conjunto, prefeitura, polícia militar, corpo de bombeiros, saúde, então todos vão estar participando desse curso. Então o interessante é isso, existe uma primeira abordagem, essa primeira abordagem do curso, ela é aberta ao público, e aí depois dessa primeira abordagem, que geralmente é o primeiro e metade do segundo dia, né, aí depois dessa primeira abordagem, que trata justamente essa parte de conhecimento do que é a epidemiologia de um suicídio, de uma tentativa, público mais vulnerável, formas de se falar sobre, algumas formas de identificar, né, possíveis pessoas com possível intenção, né, de tentante a suicídio, e é muito interessante. Essa primeira parte, inclusive, a imprensa também participa, né, dessa primeira parte do curso, a primeira fase, e aí a segunda fase já é o curso em si. Essa já tem que ser velado, né, porque ali é ensinado técnicas, é ensinado maneiras de aproximação e daí por diante. Mas temos previsto, sim. E para o ano que vem, provavelmente, nós vamos, o comandante-geral deve prever, né, destinar recursos e nós vamos ter, sim, essa qualificação para o maior número de servidores da segurança pública possível. Muito obrigado pela participação. O doutor Daniela Bezerra, Tenente Cleberson, do Corpo de Bombeiros. Lúcio Andrade, fazer suas palavras finais. Certo. Bom, eu quero agradecer também a presença da doutora Daniela, do Tenente Cleberson, do Corpo de Bombeiros, do Augusto, né, que está conduzindo a live, que preparou essa live, né, o meu agradecimento aí. Esse é um tema que o Augusto sabe disso, já faz um tempo, e a Daniela também, né? Já faz um tempo que eu estou querendo fazer uma atividade, querendo discutir isso, né? A nossa ideia, a princípio, seria fazer um seminário debatendo isso. E aí, com a história do coronavírus, bagunçou tudo, o nosso calendário, as nossas ideias, e a gente está tendo que reaprender a lidar, né, com essa pandemia, né, a lidar com o nosso dia a dia. Né? E aí a gente apanha, né, Augusto? Com essas questões, né? De fazer live, de às vezes dar uma travada na internet. Agora a gente descobriu que se o meu áudio estiver aberto, sai o áudio do Augusto. Qual a explicação disso a gente não sabe. Mas é um aprendizado, né? E a gente não é por conta da pandemia que a gente vai ficar parado. E a ouvidoria tem por premissa ela propor políticas públicas, debater assuntos para a segurança pública, mas assuntos que abranjam a sociedade como um todo, né? Porque isso impacta, né? O profissional de segurança pública, ele não é um super-herói, como a gente mesmo disse aqui, ele não é o Superman, ele é um ser humano como qualquer outro, e ele também precisa dessa atenção de saúde mental. E eu diria que precisa até, às vezes, mais do que outros profissionais, por estar no fio da navalha ali, por assim dizer, no dia a dia. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês. Espero que a gente possa trabalhar em conjunto, Daniela, Tenente Cleberson, a ouvidoria de polícia está à disposição, tá, para a gente realizar eventos, trocar ideia, propor alguma política para gestor,
a gente está à disposição nesse sentido. E a gente está para somar, né? A gente quer o melhor para a segurança pública, a gente quer o melhor para a sociedade como um todo, e no mais é isso. Então, muito obrigado, e agradecer também aos participantes, ao público que está nos assistindo agora, que está acompanhando essa live, aos que vão acompanhar também, porque fica gravado, né, na plataforma, nas plataformas, né, tanto no Facebook, no YouTube, e não sei se no Instagram também fica. O Augusto pode falar aí, é mais entendedor do que eu dessas coisas. E o agradecimento ao público. Mas, boa tarde a todos e meu muito obrigado. Augusto. Obrigado aos participantes, obrigado a quem prestigiou a live, e em breve estaremos debatendo outros temas transversais à segurança pública, porque é importante que tanto a saúde quanto a segurança sejam transversais, assim como a educação também, né? Nada pode ser feito de forma isolada. Boa tarde, obrigado a todos, muito obrigado mesmo pela generosidade de vocês. Até mais.